Bom dia. Iremos aprender hoje como que funciona portas lógicas. Aqui temos duas chaves, uma chave aberta e uma chave fechada, onde quando minha chave é aberta, x é igual a 0, e quando minha chave é fechada, x é igual a 1. Podemos nos perguntar qual será a minha saída neste caso. Bom, imagine que aqui está caindo água. Agora eu lhe pergunto, esta água, ela vai conseguir passar para o outro lado? Não, ela não irá conseguir passar para o outro lado. Por quê? Porque a minha chave está aberta. Então aqui a minha saída será 0. E neste outro caso aqui, está caindo água. Agora a água ela consegue passar para o outro lado? Consegue, como podemos ver aqui. Por quê? Porque não tem aqui aquele espaço da chave aberta. Então qual será a minha saída aqui? A minha saída será 1. Por quê? Porque aqui eu vou conseguir ter água. Neste caso aqui, a água não consegue passar para o outro lado, então minha saída é 0. E nesse caso aqui ela consegue, então a minha saída é 1. Agora a gente vai ver como que é o funcionamento de uma porta E. A gente vai olhar aqui na nossa tabela verdade e vamos comparar os valores da nossa tabela verdade com os circuitos que nós temos. Onde esse ponto aqui significa E. Isso daqui pode ser lido como x1 e x2. Bom, nossa primeira linha da tabela verdade, o que nós temos? Nós temos que x1 é igual a 1, x2 é igual a 1. Então a gente vai cair nesse circuito aqui, ó. Nesse daqui, no primeiro. Se a gente lembrar da nossa água, o que vai acontecer? A água ela vai cair aqui e ela vai conseguir passar aqui, ó, sem dificuldades, olha só. Então, se a água passa, qual é o sinal que vai ter aqui? 1. Sinal 1. Por quê? Porque aqui a gente vai ter água. Se a água está passando, o sinal é 1. E qual que é o nosso valor da tabela verdade, então? Vai ser 1. E nesse segundo caso aqui, x1 é igual a 1, x2 é igual a 0. Caímos nesse caso aqui, ó. x1 é igual a 1, x2 é igual a 0. Mesma coisa. Vamos lembrar da água. A água ela cai aqui. Consegue passar para o outro lado daqui? Consegue. Então ela passa, chega aqui. E daqui ela não consegue passar para o outro lado. Por quê? Porque aqui temos uma chave aberta. Ó. Tem esse buraco aqui. E ela não consegue passar para o outro lado. Então qual é o sinal aqui? Do outro lado é 0. Então o nosso valor da tabela verdade também é 0. E nesse nosso terceiro caso aqui, x1 é igual a 0, x2 é igual a 1. A gente vai cair nesse caso aqui, ó, nesse circuitinho aqui. x1 é igual a 0, x2 é igual a 1. Vamos lembrar da água. A água ela cai aqui e ela chega aqui. Ela consegue passar para o outro lado? Não. Então qual é o sinal que vai ter aqui? Qual é o valor desse sinal? Esse sinal é o 0. Na tabela verdade, a mesma coisa, sinal 0. E nesse nosso último caso aqui, ó, esse último caso aqui, ó, x1 igual a 0, x2 igual a 0. A gente vai cair nesse circuitinho aqui, ó, nesse último circuitinho aqui. Vamos lembrar da água de novo. A água ela cai aqui e veja só, ela não consegue passar para o outro lado. Então aqui o nosso valor do sinal é 0. Essa tabela verdade é 0. Se nós observarmos bem, essa é a característica do operador lógico E. Por isso, do nome da porta ser porta E.
Se trocarmos 1 por verdadeiro e 0 por falso, verdadeiro com verdadeiro, verdadeiro. Verdadeiro com falso, falso. Falso com verdadeiro, falso. Falso com falso, falso. E esse daqui é o símbolo que nós utilizamos para representar a porta E. Vamos ver agora o funcionamento da porta OU. Aqui temos a nossa tabela verdade, onde este mais aqui significa OU. Então podemos ler isso daqui como x1 ou x2. Aqui temos os nossos valores da tabela verdade e vamos ver em qual exemplo irá melhor se encaixar. Bom, na primeira linha temos que x1 igual a 1 e x2 igual a 1. Então iremos encaixar nesse exemplo aqui, x1 igual a 1, x2 igual a 1. Perceba que, no nosso caso, a água irá passar tranquilamente para esse lado. Então, o nosso valor de saída é 1. Nosso valor na tabela verdade é 1. E nesse segundo exemplo aqui, x1 é igual a 1, x2 é igual a 0. Então, iremos encaixar no nosso segundo exemplo. x1 igual a 1, x2 igual a 0. Perceba aqui que a água ela consegue chegar aqui, mesmo que x2 esteja aberto. Por quê? Porque ela vai percorrer este caminho aqui e irá chegar aqui. Então aqui vai ter água, então o nosso valor de saída é 1. Nosso valor na tabela verdade é 1. E esse terceiro caso aqui, x1 igual a 0, x2 é igual a 1. Iremos encaixar neste terceiro exemplo aqui. x1 igual a 0, x2 é igual a 1. Vamos para o nosso caso da água, já que este exemplo aqui é um pouco mais difícil de conseguir ver o que está acontecendo. Então a água, ela cai aqui e ela cai aqui também. Perceba que no caso da chave de cima, a água ela não consegue passar para a direita. Porém, já no caso de baixo, a água consegue passar para a direita. Agora, você não concorda comigo que alguma hora embaixo irá encher de modo que a água consiga passar para cá? Então podemos afirmar que o nosso valor de saída é 1. Então nosso valor na tabela verdade também será 1. E no nosso último caso, x1 igual a 0, x2 igual a 0. Então iremos cair nesse circuito aqui, onde a água ela não conseguirá passar nem na primeira chave, nem na segunda chave. Então, nosso valor de saída será 0. Então, na nossa tabela verdade, o nosso valor resultante será 0. Perceba que essas características são as mesmas características do que o OU da lógica. Daí vem o nome da porta OU. Porque se trocarmos 1 por verdadeiro e 0 por falso, temos verdadeiro com verdadeiro, verdadeiro. Verdadeiro com falso, verdadeiro. Falso com verdadeiro, verdadeiro. Falso com falso, falso. E aqui temos o símbolo que usamos para representar a nossa porta lógica OU. Vamos falar um pouco agora da porta não. O que é a porta não? O que ela faz? Muito simples. Lembra das chaves? Quando eu tinha o valor 0, minha chave era aberta. Agora é o contrário. Quando eu tenho o valor 0, minha chave é fechada. Então o valor de saída é 1. E nesse caso aqui, lembra que quando meu x era igual a 1, minha chave era fechada? Com a porta não é o contrário. Quando x é igual a 1, a minha chave é aberta. Então qual que é o valor que terá aqui? Lembra da água? Ela não irá passar, então é 0. Bom, esse daqui é o símbolo que nós utilizamos para representar a porta não em circuitos. Vamos fazer uma breve prática com a porta não. Bom, aqui temos nossa tabela verdade, onde esse símbolo aqui indica não.
símbolo aqui. Nós já vimos o que ele significa. Lembra? Esse símbolo significa E. Então, x1 e x2. E aqui podemos ver x1 e x2 negado. Agora vamos pensar, a nossa porta não. Ela não pega o que é 0 e transforma em 1. E o que é 1? Ela não transforma em 0. Aqui é a mesma coisa. Ó. Aqui temos 1. Então, se aplicarmos não a isto, o que irá acontecer? Ela não irá pegar esse 1 e irá transformar em 0. Aqui é o mesmo caso. Aqui está 0, aplicando não, transformará esse 0 em 1. Mesma coisa aqui. Aplicando não neste 0, transformarei isso em 1. Aplicando não neste 0, transformo isso em 1. Vamos ver agora como funciona uma porta não E. O que consiste na porta não E? Bom, é uma porta E ligado com uma porta não. Porém, tudo isso em uma porta só. Ou seja, uma porta E negada. Como temos aqui esse exemplo. Se vocês observarem bem, isso daqui é o que nós acabamos de ver agora há pouco. Aqui eu tenho x1 e x2 e x1 e x2 negado, onde essa coluna aqui da minha tabela verdade é a minha porta não E. Seguindo a mesma ideia da porta não E, vamos falar sobre a porta não ou. É a mesma ideia, é uma porta ou negada. Ou seja, uma porta ou ligada com uma porta não. Então aqui temos uma porta ou, representada por essa coluna da tabela verdade, e uma porta ou negada, representada por essa coluna da tabela verdade. Então, a negação da porta ou é transformar o 1 em 0. Então é isso que irá acontecer aqui. Pegar esse 1 e transformar em 0. Pegar esse 1 e transformar em 0. Pegar esse 1 e transformar em 0. Pegar esse 0 e transformar em 1.